Como é que está a participação das mulheres no Congresso Nacional? O TSE tem mostrado alguns dados dizendo que 52% das mulheres no país são mulheres. A atual bancada feminina na Câmara Federal é de apenas 8,77% de todos os 513 deputados federais. Apenas 45 são mulheres. No Senado, há 12 senadoras entre 81 senadores. Em comparação com a população que nós temos, população feminina que nós temos no Brasil, é muito pequena a representatividade das mulheres. Foram criadas cotas e há até partidos que não conseguem cumprir essas cotas. A senhora vê possibilidade de ampliar esse número de representantes femininas no Congresso nessas eleições? Nós precisamos ampliar. Como você disse, 52% do eleitorado do país é formado por mulheres. A Câmara tem 513 cadeiras, só 45 são ocupadas por mulheres. Eu sou a terceira mulher a ser eleita no Paraná, a terceira ou segunda, né? Na verdade, nós havíamos, em toda a história do Paraná, o Paraná elegeu a ex-deputada Clair, depois a deputada Selma Chon foi chamada, mas como suplente, e agora, nessa legislatura, eu e a Cida Borghetti. Não é possível que nós, com quantos milhões de mulheres no Paraná, tenhamos em toda a sua história apenas eleito 3 representantes. A senhora identifica alguma coisa que afaste as mulheres da política? Na verdade, é a forma mesmo cartorial com que os partidos são feitos, né? É um mundo machista. É um mundo... Eu não digo que as pessoas nos tratam muito bem, os deputados nos tratam muito bem na Câmara Federal. Não há desrespeito. Todas as coisas que eu quis fazer da Câmara, eu tive como fazê-lo. Então, o difícil é a gente abrir mão das outras coisas que nos são cobradas para ir para a política. Por exemplo, ser mãe, fazer dos nossos filhos gente decente, por exemplo, cuidar das nossas casas, né? Por exemplo, ser provedora dos nossos lares. Tudo isso são papéis que nos são cobrados. Hoje, não tenha nenhuma dúvida, o papel de educar as crianças ainda é cobrado muito mais das mulheres do que dos homens. E isso faz com que nós tenhamos essas prioridades na nossa vida, né? Agora, eu não tenho dúvida que o caminho é irreversível e nós vamos para a política. E quando formos em número perto, não vamos nem dizer igual ao de homens, esse país será outro. Eu também não tenho dúvida disso. Quando foi, diante de todos esses desafios que a senhora colocou, de ter uma vida familiar, de cuidar das questões cotidianas de uma família, como foi que a senhora decidiu entrar na política? Depois que o meu filho número 2, eu tenho 2 filhos, ele já tinha 7 para 8 anos. Eu nunca abri mão, antes disso, de fazer aquela coisa de mãe mesmo. Mas eu resolvi entrar na política porque eu queria uma vida melhor para os meus filhos. É verdade, para os meus filhos. Mas a vida melhor para os meus filhos não era garantir para eles recursos financeiros. A vida melhor para os meus filhos é fazer com que os meus filhos vão e voltem com segurança da faculdade, da escola. A vida melhor para meus filhos é fazer com que meus filhos possam praticar esporte na comunidade, sem ter nenhum risco, não é verdade? Então, melhorar a vida dos meus filhos é impossível sem melhorar a vida dos filhos de todas as outras mulheres do nosso estado, cidade ou país. É essa a minha leitura. E eu vou deixar uma coisa bem clara, não existe como a gente colocar as pessoas que nós amamos em redomas de vidro para proteger de tudo o que está aí fora. Não existe. Ou a gente melhora tudo o que está aí fora, ou a gente vai sofrer as consequências como qualquer outro cidadão ou cidadã. A senhora tocou numa preocupação pessoal, que é a maior preocupação de toda a população brasileira. Aqui no Paraná, principalmente, a segurança é apontada pelos cidadãos em todas as pesquisas que são feitas como a maior preocupação de todos em relação ao cotidiano. E a principal exigência da comunidade para o poder público. Mas a gente não tem dado conta disso. Como é que a senhora vê ou que soluções a senhora imagina que possam ser aplicadas para que a gente tenha mais segurança? Que bom que você me dá esta oportunidade. Eu quero colocar alguns dados, claro, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Nós temos no Brasil hoje 550 mil presos. Nós temos mais 550 no sistema penitenciário.
né, e nas delegacias de polícia. Nós temos mais cerca de 150 mil em prisões domiciliar ou outro tipo de monitoramento, simplesmente porque nós não temos mais vagas no sistema carcerário. Esse sistema carcerário, que tem 550 mil presos, ele só tem 320 mil vagas, ou seja, a superlotação em todas as instâncias. Nós precisamos cumprir mais 350 mil mandados de prisão. Você está fazendo as contas? Tá mais a de 1 milhão. maluquice do que é isso? Um preso no Paraná custa R$ 1.800 por mês dentro do sistema. Então, nós não vamos dar conta. E nós não temos como colocar um policial na frente de cada casa, de cada família paranaense. Nós não temos como colocar. Ou a sociedade como um todo, e quando eu digo como um todo, é do papel do político, da polícia, até o cidadão lá mais simples faz a sua parte para mudar essa história, ou nós não sabemos onde podemos chegar. Nós precisamos rever essa questão da segurança. As pessoas dizem que falta polícia, e falta polícia, falta viatura, falta equipamento, mas falta também pai e mãe. Bandido tem pai e mãe. Bandido tem família. Em que momento as pessoas se desviaram do caminho? Em que momento os nossos pequenos vão se desviar do caminho? Nós temos que estar atentos sobre isso, Tony. Eu quero dizer o seguinte, ó, no país tem tudo para ser feito. Nós precisamos vigiar nossas fronteiras. Nós não podemos fazer com que a droga chegue do jeito que chega às nossas cidades, à vida dos nossos filhos. Hoje, nós temos 57 mil assassinatos. Olhe bem, 57 mil assassinatos por ano nesse país. Eu fui, há uma semana atrás, chamada para discutir o conflito na Síria. Eu fui ao Irã. Eu estive numa reunião com 32 países em Teherã. Nós discutimos o conflito na Síria. E lá eles traziam dados como esse. Nos últimos 3 anos na Síria, morreram, está em guerra, a Síria está em guerra civil, morreram 160 mil pessoas. E o mundo inteiro está olhando para a Síria. E há muitos refugiados, né? O Brasil tem recebido muita gente daquele país para acomodar e para dar domicílio aqui. Pois bem, no Brasil, nos últimos 3 anos, morreram os mesmos 160 mil pessoas assassinadas. O que nós vamos fazer? Nós estamos vivendo uma epidemia da violência, uma epidemia, as pessoas estão sendo descartadas. O problema é que, como ainda morre pobre, e na sua maioria gente pobre, negra, jovem, né, as pessoas não se dão conta, porque quando cai um avião da TAM, todo mundo entra em pânico, mas porque morre outro tipo de pessoa. Então, nós vivemos uma situação no nosso país como se todos os dias, ou quase todos os dias, caísse um avião da TAM, de tanta gente que é assassinada. A gente não se deu conta até que isso chegue muito perto de nós. Agora, quando chegar perto das nossas pessoas, aí a gente vai fazer o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Ou seja, a questão de segurança, em resumo, a questão de segurança tem que ter um novo pensar como um todo. Desde a escola, o conselho tutelar, o planejamento familiar. Você sabe que 47% das crianças que nascem no nosso país nascem sem que houvesse nenhum planejamento para que elas viessem ao mundo. As mulheres engravidam acidentalmente. Isso também não pode acontecer. É de muita responsabilidade trazer uma pessoa para o mundo. A gente tem que ter o mínimo para que essa pessoa tenha condições de ter uma vida digna. Então, tudo isso tem que ser repensado. Das nossas fronteiras ao papel do nosso exército, ao papel de cada pai e mãe na construção de um cidadão, tudo tem que ser revisto. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Deputada, obrigado pela presença aqui e a gente aguarda as definições da convenção do partido para depois voltar a conversar. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês fazem um grande papel na consolidação da democracia no nosso país. Parabéns.